Altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Parola del Signore. Agora teremos a leitura em português, na sequência, o árabe e o polonês. Leitura do Evangelho de São Mateus. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas depois de crescer, torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore, a ponto de virem as aves do céu abrigar-se nos seus ramos. Palavra da salvação. São mais de 10.000 os fiéis e peregrinos que se encontram nesta manhã. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Introduz o Santo Padre com a sua saudação. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Quando rezamos o Pai Nosso, a segunda invocação com a qual nos dirigimos a Deus é: venha o vosso reino. Depois de ter rezado para que seu nome seja santificado, o fiel exprime o desejo que se apresse a vinda do seu reino. Esse desejo brota, por assim dizer, do próprio coração de Cristo, que iniciou a sua pregação na Galileia, proclamando: tempo chegou, o reino de Deus está próximo. Convertam-se e creiam no Evangelho. Essas palavras não são, de fato, uma ameaça, mas ao contrário, são um alegre anúncio, uma mensagem de alegria. Jesus não quer levar as pessoas a se converterem, semeando medo do julgamento de Deus ou o sentido de culpa pelo mal cometido. Jesus não faz proselitismo, anuncia simplesmente. Ao contrário, ele traz a boa notícia da salvação e, a partir dela, chama à conversão. Cada um é convidado a crer no Evangelho. A senhoria do Senhor se fez próximo aos seus filhos. Este Evangelho, a senhoria de Deus, se fez próxima aos seus filhos. Jesus anuncia essa coisa maravilhosa, essa graça. Deus nos ama, está próximo e nos ensina a ir pelo caminho da santidade. Os sinais da vinda desse reino são muitos e todos positivos. Jesus inicia o seu ministério cuidando dos enfermos, seja no corpo que no espírito, daqueles que viviam uma exclusão social, por exemplo, os leprosos, os pecadores, olhados com desprezo por todos. Também aqueles que eram mais pecadores do que eles e faziam de conta que eram justos. E Jesus como chama eles? Hipócritas. Jesus mesmo indica esses sinais, os sinais do reino de Deus. Os cegos adquirem a vista, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Venha o vosso reino, repete com insistência o cristão quando reza o Pai Nosso. Jesus veio, porém o mundo ainda é marcado pelo pecado, populado por tantas pessoas que sofrem, por pessoas que não se reconciliam e não perdoam, por guerras e também por tantas formas de exploração. Vamos pensar no tráfico de crianças, por exemplo.
Todos esses fatos são a prova que a vitória de Cristo ainda não se atuou completamente. Tantos homens e mulheres vivem ainda hoje com o coração fechado. É sobretudo nessas situações que sobre os lábios do cristão aflora a segunda invocação do Pai Nosso. Venha o vosso reino. Que é como dizer, Pai, temos necessidade de Ti. Jesus, temos necessidade de Ti. Temos necessidade em todos os lugares e para sempre que Tu, Senhor, esteja no nosso meio. Venha o vosso reino. Tu em meio a nós. A volta nos perguntamos, mas como esse reino se realiza tão lentamente? Jesus ama falar da sua vitória com a linguagem das parábolas. Por exemplo, diz que o reino de Deus é semelhante a um campo, onde crescem juntos a boa semente e o joio. O pior erro seria querer intervir imediatamente, arrancando aquele que parecem ervas. Deus não é como nós, Deus tem paciência. Não é com a violência que se instaura o reino no mundo. O seu estilo de propagação é a mansidão. O reino de Deus é certamente uma grande força, a maior que existe, mas não segundo os critérios do mundo. Por isso, parece nunca ter a maioria absoluta. É como o fermento que se coloca na farinha. Aparentemente desaparece. E é exatamente isso. É Ele que faz fermentar a massa. Ou como a semente de mostarda, tão pequena, quase invisível, porém que traz em si a grande força da natureza. E uma vez, quando cresce, torna-se o maior de todas as árvores da horta. Nesse destino, o reino de Deus se pode intuir a trama da vida de Jesus. Também ele foi para os seus contemporâneos um sinal muito fraco, um evento até mesmo desconhecido aos históricos oficiais do tempo. Uma semente de trigo que se dividiu. Ele mesmo, que morre na terra, mas somente assim pode dar muitos frutos. O símbolo da semente eloquente. Um dia, o agricultor afunda na terra, um gesto que parece uma sepultura. E depois, durma ou vigia de noite ou de dia, a semente brota e cresce. Como ele mesmo não sabe. Uma semente que brota é mais obra de Deus do que do homem que a semeou. Deus nos precede sempre. Deus nos surpreende sempre. Graças a Ele, depois da noite da Sexta-feira Santa, a alba, o alvorecer da ressurreição capaz de iluminar de esperança o mundo inteiro. Venha o vosso reino. Vamos semear essa palavra em meio aos nossos pecados e falências, fracassos. Vamos dar de presente às pessoas derrotadas que se inclinaram na vida, para que possam então saborear um ódio, possam saborear também o amor, que viveram dias inúteis sem jamais entender o porquê. Demos àqueles que lutaram pela justiça, a todos os mártires da história, a quem concluiu de ter combatido por nada, e que nesse mundo domina sempre o mal. Sentiremos então a oração do Pai Nosso responder. Repetirá pela enésima vez aquelas palavras de esperança, as mesmas que o Espírito colocou como sigilo de todas as Sacras Escrituras. Sim, venho rápido. Amém. E a Igreja do Senhor responde: Vem, Senhor Jesus.
venha o vosso reino, significa vem, Senhor Jesus. E Jesus, venho imediatamente. E Jesus vem do seu modo, mas todos os dias. Vamos ter confiança nisso. E quando rezaremos o Pai Nosso, vamos dizer, venha o vosso reino. Para sentir no coração, sim, eu venho. E venho imediatamente. Muito obrigado. Assim conclui Papa Francisco as suas palavras na audiência geral desta quarta-feira, 6 de março. Teremos agora a síntese em francês e, na sequência, também a saudação do Santo Padre aos peregrinos francófonos presentes na audiência geral desta quarta-feira. O Papa inicia a sua catequese de hoje recordando já o que fez na semana passada, dando início, dando continuidade à reflexão que o Papa está fazendo sobre o Pai Nosso. Essa é a nona audiência geral dedicada ao Pai Nosso. Semana passada, o Santo Padre, seja santificado o vosso nome, era a reflexão centralizada sobre essas palavras. Hoje, o Santo Padre recorda a segunda invocação do Pai Nosso, que é, venha o vosso reino. Depois de ter rezado para que o nome de Deus seja santificado, o fiel exprime o desejo que o reino do céu venha imediatamente, o mais rápido possível. Esse desejo, recordou Papa Francisco, esse desejo brotou, por assim dizer, do próprio coração de Cristo, que iniciou a sua pregação na Galileia, dizendo que chegou o tempo. O reino de Deus está próximo. Convertam-se e creiam no Evangelho. Recordando as palavras de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E essas palavras não são, recorda o Papa Francisco, uma ameaça. Não, ao contrário. É um alegre anúncio, é uma mensagem de alegria. Jesus não quer levar as pessoas a se converterem através do medo, semeando o medo, falando do julgamento de Deus, do sentido de culpa pelo mal cometido. Não, ao contrário. O que Jesus traz é a boa nova, a boa notícia da salvação. E é a partir dessa boa notícia que Ele pede a todos nós e nos convertermos. Cada um é convidado a crer no Evangelho. E o Papa falava da senhoria de Deus que se fez próxima aos seus filhos. Cada um é convidado a crer no Evangelho. A senhoria de Deus se fez próxima aos seus filhos. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. In particolare i giovani di Francia, Svizzera e Belgio. Durante questa Quaresima che inizia oggi, vi invito a pregare e a lavorare perché il regno di Dio si stabilisca nel nostro mondo e perché ne sappiamo discernere i segni. Buona Quaresima a tutti e che Dio vi benedica. Saudação do Santo Padre aos peregrinos francófonos. Diz o Papa, saúde os peregrinos dos países francófonos, em particular os jovens da França, Suíça e Bélgica. Durante essa Quaresma que tem início hoje, convido todos a rezarem e a trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça no nosso mundo e para que saibamos discernir os sinais. Boa Quaresma a todos e que Deus abençoe todos vocês. Mas vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. Na segunda invocação do Padre Nuestro, que diz: Venga a nosotros tu reino.
Jesús, ya desde el comienzo de su misión, anunciaba la llegada del reino y animaba a la gente a convertirse para acoger en sus vidas la buena noticia de la salvación. Cuando en un mundo tan marcado por el pecado y el sufrimiento rezamos con la expresión «Venga a nosotros tu reino», le pedimos a Dios que no se aleje de nosotros porque lo necesitamos. En sus parábolas Jesús enseñó que el reino de Dios crece y se propaga con paciencia y mansedumbre, que a pesar de tener una experiencia humilde, como un grano de mostaza o un poco de levadura, lleva dentro una fuerza capaz de transformar los corazones y el mundo. Estas parábolas manifiestan también el misterio de Cristo, de su muerte y resurrección. Él es como el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Así, cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a nuestro encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. En particular, saludo a los participantes en el Encuentro Mundial de Transportistas y Empresarios sobre Cambio Climático, Tráfico Humano, Tecnología y Transporte, organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Que el estudio de Laudato Si los ayude a dar pasos significativos de justicia y solidaridad. Y a todos les deseo un feliz comienzo de Cuaresma, tiempo de conversión y de misericordia. Que la oración, la limosna y el ayuno nos ayuden a renovar nuestra vida cristiana participando en la Pascua del Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola. Temos agora a síntese em português e a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Venha a nós o vosso reino. Rezamos no Pai Nosso. Jesus começou a sua pregação na Galileia proclamando: o reino de Deus está próximo. E como sinais da sua chegada, os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Entretanto, ainda hoje há tanta gente que sofre, tantas pessoas que não perdoam, nem se reconciliam. Há guerras e tantas formas de exploração. Tudo isso prova que a vitória de Cristo ainda não se realizou completamente. Jesus veio, mas o mundo está ainda marcado pelo pecado. Muitos homens e mulheres vivem ainda com o coração fechado. Daí a nossa súplica insistente: venha a nós o vosso reino, que equivale a dizer: temos necessidade de vós, Jesus. Precisamos que sejais Senhor no meio de nós, sempre e em toda a parte. Por vezes surge a pergunta:
Mas por que é que este reino se realiza tão lentamente? O reino de Deus é certamente uma grande força, a maior força que existe, mas não segundo os critérios do mundo. Parece que nunca tem a maioria absoluta. É como o fermento na massa. Aparentemente desaparece, quando na verdade é ele que leveda a massa. Ou como o grão de trigo semeado no campo. Morre na terra, mas só assim pode dar fruto. São as surpresas de Deus. Na verdade, recorrendo à imagem do grão de trigo que precisa de morrer para dar fruto, Jesus explicou o seu destino de morte e ressurreição. Graças a ele, depois da noite de Sexta-feira Santa, há uma madrugada de ressurreição, capaz de iluminar e encher de esperança o mundo inteiro. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Saluto cordialmente i gruppi scolastici di Braganza, Cabeceiras de Basto, Lourinhã, Oeiras e Viseu, e anche i fedeli della parrocchia di Moreira e Pouso Alegre. A voi e a tutti i pellegrini di lingua portoghese auguro un fruttuoso cammino quaresimale che vi consenta di trovare e seguire più da vicino Gesù, fino a poter dire con San Paolo: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os grupos escolares de Bragança, Cabeceiras de Basto, Lourinhã, Oeiras e Viseu. E também os fiéis das paróquias de Moreira e Pouso Alegre. A vós e a todos os peregrinos da língua portuguesa, desejo um frutuoso caminho quaresmal que vos permita encontrar e seguir mais de perto Jesus, até poder dizer com São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção de Deus. Portanto, Monsenhor Ferreira, que traduz as palavras do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amém. E com a bênção do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, com uma saudação a todos vocês que estão conosco, todos vocês que estiveram conosco nesta transmissão, seja de Moçambique, Portugal, de todo o nosso imenso Brasil. Com as palavras do Santo Padre na sua saudação, desejo um frutuoso caminho quaresmal que vos permita encontrar e seguir mais de perto Jesus, até poder dizer, com São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Uma boa coisa. O Papa, todos os anos, visita nesse tempo quaresmal paróquias menores, igrejas menores, que não são tão visitadas, tão conhecidas.
ao longo do ano, mas nesse tempo ele tira para estar nessas igrejas, nessas paróquias, e de costume, da Igreja Santo Anselmo, como o padre Wellison nos disse, o Papa começa sempre essa procissão no dia da quarta-feira de cinzas até a Igreja de Santa Sabina, onde será a celebração da Eucaristia. Essa Igreja de Santo Anselmo, eles costumam dizer que começa a liturgia estacional. Então segue daí essa procissão que nós vemos agora. São igrejas de ordens, a Igreja de Santa Sabina, a Igreja dos Dominicanos, onde o Papa celebrará a Eucaristia. Cardeais, arcebispos, bispos, monges beneditinos da Igreja de Santo Anselmo, os frades também dominicanos de Santa Sabina, todos acompanhando o Santo Padre, o Papa Francisco, nesse dia penitencial, nesse início da Quaresma. A gente vive de maneira muito intensa, né, Padre Wellison, o dia de hoje, porque inicia esse tempo de 40 dias, essa preparação para a Páscoa, para o sentido da nossa fé, nós podemos dizer assim? Exatamente, a nossa fé é uma fé pascal, de um Cristo que venceu a morte, passou a cruz, mas que ressuscitou. Então, a nossa fé pascal não permaneceu na morte, mas ressuscitou. É o que todos nós vemos também quando nós somos batizados, né? Morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida nova. E claro, um dia, depois de passarmos pela morte física do nosso corpo, na vinda do Senhor gloriosa, nós receberemos também um corpo glorioso, como hoje Cristo e a Virgem Maria estão no céu. Nós também ressuscitaremos com um corpo glorioso. Mas isso tudo é graças aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem novo que entrou no céu e que levou a nossa humanidade. O bonito também, Verônica, você que acompanha agora a TV Canção Nova, que reza conosco, participa deste momento, dessa procissão penitencial. A procissão penitencial diz também da nossa vida. Nós estamos a caminho, somos igreja peregrina. Somos igreja a caminho da eternidade. E passamos pelas estações de Cristo, mas também passamos pelas estações da nossa vida. Tantas vezes as pessoas, por conta de uma idade, por conta de uma enfermidade, é preciso que caminhe um pouco lentamente, mas é a estação da vida que você está. Quando nós somos jovens, o jovem tem aquela pressa, como esses dias nós meditávamos no Evangelho. Alguém chegou correndo diante de Cristo. Era a estação que aquele jovem estava para encontrar com o Senhor, escutar a sua palavra. Então todos nós estamos a caminho e nessa hora acompanhamos os passos do Papa Francisco e juntamente com ele, peregrino, nós também somos, mas em direção à eternidade. Temos uma meta, temos uma casa que nos aguarda, que é o céu. Essa tradição das estações romanas, nesse tempo da Quaresma, a partir de hoje, ela se realiza desde os primeiros séculos do cristianismo. Do século IV em diante, a partir do ano de 350, na verdade, não 1350, essa tradição já existe, né, dessa procissão, dessas estações, para que nós possamos viver com intensidade, com sentido, a nossa fé católica. E achei também interessante quando o padre Wellison comentava dos passos, né, que nós damos como igreja a caminho dessa peregrinação do céu. Foi bem na hora que nós vimos a imagem do Papa Francisco ali, meio que tropeçando, né, padre? Segurando a mão, né, daquela pessoa que estava lhe ajudando ali. E eu fiquei refletindo justamente isso, né? Essa é a nossa caminhada, essa é a peregrinação, porque a hora a gente tropeça, a hora a gente precisa da ajuda, segurar na mão do outro para a gente conseguir caminhar e permanecer firme, né, nessa peregrinação. Então, aqueles que estão nos acompanhando, então, primeiro, na igreja de Santo Anselmo, o Papa Francisco deu início com o sinal da cruz, depois fez uma pequena oração e o diácono exortou para nós irmos
juntamente com o Papa Francisco, nessa peregrinação. E você acompanha agora, o Papa Francisco caminha de maneira bem rápida, o jeito do Papa Francisco. Esses dias eu estava em Roma e ele estava até mesmo, chegou na catequese que ocorreu na Sala Paulo VI, o diferente de hoje que aconteceu na Praça de São Pedro. Ele chegou até um pouco ofegante, porque o Papa Francisco é assim, um homem rápido, né, sempre pronto para o anúncio do Evangelho. E ele carregando esse báculo de pastor. E realmente nós louvamos o início dessa quaresma e ao mesmo tempo rezamos pelo Papa Francisco para que ele continue sendo um bom pastor, para que possa conduzir este rebanho confiado a ele, que Cristo mesmo deu. Então, vamos aproveitar juntamente nesse momento que a igreja invoca os santos e rezarmos pelo Papa Francisco, rezarmos pela nossa família, rezarmos pelo nosso Brasil. E você talvez que nos acompanha em outros países e nos escuta na língua portuguesa, está talvez um tempo aí trabalhando com a sua família, vamos aproveitar então para suplicar que os santos realmente possam interceder por nós. E como eu disse, né, no início da transmissão aqui, é uma tradição já da igreja, essas estações, esse caminho, essa peregrinação que acontece todo ano, né, na quarta-feira de cinzas, do Papa partir ali da igreja de Santo Anselmo até a igreja de Santa Sabina, onde preside a celebração eucarística. Daqui a pouco ele já está perto ali dessa igreja, e essa tradição vem desde os primeiros séculos, como eu falei. Lá em Roma sempre o Papa tem o costume, a igreja local, de se reunir em igrejas menores. Então, todos os dias, na verdade, da quaresma, existe esse costume de ir a uma igreja menor, a uma igreja não tão frequentada, não tão conhecida. E hoje, especialmente, a igreja de Santa Sabina já virou tradição do Papa celebrar a Eucaristia na missa de cinzas, lá em Santa Sabina. A igreja de Santa Sabina, que é a comunidade principal dos dominicanos. Então, é a primeira etapa desse tempo de quaresma, entre outras igrejas de Roma que também serão visitadas ao longo desses 40 dias. Já adentram agora na igreja de Santa Sabina o Santo Padre, com os arcebispos, cardeais, padres, frades, monges beneditinos da igreja de Santo Anselmo e os dominicanos, os frades aí que acolhem, né, o Papa como anfitriões, né, eles que são dessa igreja, são pertencentes a Santa Sabina, é a sede dos dominicanos. Direto de Roma a gente vê o nosso pastor, o Santo Padre, o Papa Francisco ali caminhando. Agora eu já vê uns passos mais lentos, né, Padre Wellington? O jeitinho dele já, um senhor idoso, né? Exatamente, é o que eu ia mencionar agora. Já passou dos 80. Exatamente. Mas mesmo assim, firme, né? Agora diminuiu um pouco mais os passos, porque cansa um pouquinho por conta da idade. Mas o Papa Francisco caminha em direção ao altar para presidir a missa de quarta-feira de cinzas, missa essa que dá abertura à quaresma na Igreja Católica Romana. Então, vamos juntamente com o Papa Francisco também caminhando. Você pode realmente participar desta Eucaristia pela TV Canção Nova. E fica o nosso convite também, né, Verônica, para aqueles que ainda não foram na comunidade próxima aí, se você tem a condição de ir participar da celebração eucarística. E essa celebração hoje, bonito, que é a oração de coleta, assim chamamos, ela diz e faz um pedido para que Deus possa aceitar esse dia penitencial que exatamente começa com o jejum. Hoje o dia que a igreja pede de nós o jejum e, além do jejum, a abstinência de carne. Então hoje nós precisamos observar esses dois preceitos e a oração de coleta vai dizer exatamente isso, que Deus possa aceitar esse início de penitência que nós realizamos, tendo em vista, como eu já mencionei, a nossa Páscoa. Estamos começando o nosso grande retiro quaresmal, nos preparando para
a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do primeiro domingo da Páscoa, vamos viver 50 dias de grande louvor, de grande ação de graças pela Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E somos convidados também com Ele a morrermos para o pecado e assim ressurgirmos para uma vida nova. O apóstolo São Paulo, logo no tempo ali primeiro da Páscoa, os primeiros domingos, vai dizer: se ressuscitarmos com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, e assim nós queremos fazer. E ali a gente viu também na procissão o cardeal brasileiro, né? Dom João Brás de Avis. Então é bom quando a gente vê alguém conhecido, né? Alguém próximo ali. Antes do Papa, a gente viu ali de vermelho os cardeais, e entre eles está o brasileiro, o cardeal Dom João Brás de Avis. Ele que é hoje o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada. Então tá lá junto do Papa, lá Dom João, a gente vê ele aqui ali já do lado dos dois de roxo, né? O primeiro de cabelinho preto, brasileiro, para quem não conhece, que era o arcebispo de Brasília até um tempo desse. Então nós estamos acompanhando o Papa que aproxima do altar, o sinal da cruz já foi feito no início da procissão. O Papa então fará uma oração, depois nós teremos a liturgia da palavra, nós podemos acompanhar os textos bíblicos que nos ajudam e com certeza iluminarão a reflexão do Papa Francisco para toda a igreja nesse tempo quaresmal. Claro, hoje é o dia de receber as cinzas. As cinzas, ela sempre recorda algo que foi queimado, não é? Ficou nas cinzas. Então, hoje o que as cinzas quer nos lembrar é exatamente que a principal coisa que deve ser extinguida, queimada na nossa vida é o pecado. Mas ao mesmo tempo, Verônica, você que nos acompanha, lembra da nossa condição, somos pó, da nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo recorda também a grandeza de Deus, que é amor, que veio na fragilidade humana para nos resgatar, para nos salvar, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que São João diz desse Deus que é amor, que se entregou e foi até o extremo do amor, morrendo na cruz. É o que nós vamos viver na Semana Santa, mas esse amor que realmente ressuscitou e quer nos ressuscitar também. E ainda falando, né, dessa peregrinação, desse trajeto que foi feito agora em procissão do Papa, com todos os religiosos ali junto com ele, cantando a ladainha dos santos, né, aonde a igreja celebra agora a Eucaristia. Nós vamos acompanhar, mas todo esse ritual que acontece, essas orações que são feitas, a própria ladainha dos santos são mencionados para nos convidar a vivenciar com muita intensidade, com compromisso a nossa fé católica. Então, essas estações, né, como eles dizem, usam essa palavra, é um convite mesmo da nossa atitude cristã de vigilância, de estar em prontidão, estar de guarda, estar atento ao nosso próprio caminho de conversão, né, Padre? O nosso comportamento nesse tempo tão favorável, né, para nós mudarmos o rumo da nossa vida, nos aproximarmos mais de Deus. Então, como o Padre Wellington disse, o jejum, a penitência são as práticas, né, que externam aquilo que dentro de nós precisa verdadeiramente acontecer. E ao mesmo tempo, essas práticas nos auxiliam nos conselhos evangélicos. Quando nós damos esmola, nós dizemos: eu quero viver realmente com a pobreza, né? A pobreza nossa irmã. Quando nós auxiliamos o outro, né, no alimento, nós também queremos que o outro possa partilhar daquilo que nós temos. O Papa Francisco agora faz a saudação inicial na igreja de Santa Sabina. Nosso Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vamos acompanhar agora as leituras da celebração penitencial de hoje, essa quarta-feira de cinzas.
Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Lacerate il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Do livro do profeta Joel. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti e ministri del Signore e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità all'udibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. E perdoa o seu povo. Parola di Dio. Nós aclamamos essa primeira leitura de Joel. Graças a Deus, palavra do Senhor, palavra que fala conosco. O salmo que vamos meditar, Salmo 50, nossa resposta será misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Rendimi la gioia della tua salvezza. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Abbiamo peccato.
Segunda leitura da carta de Coríntios, 2 Coríntios, carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 20. Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Noi, in nome di Cristo, Irmãos, siamo ambasciatori. Somos embaixadores de Cristo. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. E é Deus mesmo que exorta através de nós. In nome di Cristo. Em nome de Cristo, lasciatevi nós vos riconciliare con Dio. Deixai-vos reconciliar Colui com Deus. Che non aveva conosciuto peccato, Aquele que não cometeu Dio lo fece nenhum pecado, in nostro Deus favore. o fez pecado por nós. Perché in Lui para que noi nele potessimo nós nos diventare tornemos giustizia de di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, como colaboradores vi de Cristo, esortiamo a nós non vos accogliere in exortamos vano la a não grazia di Dio. receberdes em vão a graça de Egli Deus. dice infatti, Pois ele diz, al momento no tempo favorevole favorável ti ho esaudito, eu te ouvi, e nel giorno e no della dia da salvezza salvação ti ho soccorso. eu te socorri. Ecco Agora il o momento favorável, favorevole. Ecco é ora agora il o giorno dia della da salvezza. salvação. Parola di Dio. Graças a Deus. Nós vamos agora para o momento dentro da liturgia da palavra, aclamação ao Evangelho. O Evangelho de hoje, nós vamos escutar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, os versículos de 1 ao 6 e depois os versículos 16 até o versículo 18. Esse tempo, você que acompanha, até mesmo se você for na celebração eucarística, na sua comunidade, você perceberá que esse tempo nós não cantamos o Aleluia para a aclamação do Evangelho. O Aleluia ficará guardado para o Sábado Santo, para a Vigília Pascal, onde nós entoaremos o Aleluia, ou seja, aclamando o Cristo que ressuscitou e que está vivo no meio de nós. Então, nesse tempo, nós guardamos tanto o Aleluia, como também o Glória. Sempre depois do ato penitencial, nós entoamos o hino de louvor, o Glória, e vamos guardá-los para realmente proclamá-los, tanto o Glória quanto o Aleluia, para a Vigília Pascal, o Sábado Santo. É interessante também, Padre Wellison, destacar a cor litúrgica, né, desse tempo quaresmal. Exato. O roxo, a partir de hoje, que nas celebrações, quem for participar da Eucaristia, é importante que vá, principalmente hoje, né, um dia penitencial, um dia que a Igreja... São 2 dias no ano, inclusive, que a Igreja nos pede o jejum, né, obrigatório, né, Padre? A gente pode dizer assim. Exato. São 2 dias que a Igreja pede para que possamos observar a lei do jejum, que em quarta-feira de cinzas, a abertura da quaresma, e a sexta-feira, tendo em vista a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente o jejum, mas também hoje a abstinência de carne, né? Então hoje precisamos nos abster de carne. Vamos acompanhar o Evangelho. O Padre Wellison vai acompanhando também durante a tradição. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. In quel tempo Gesù disse
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, o diácono dará o Evangelho nas mãos do Santo Padre, o Papa Francisco, e todos nós podemos traçar o sinal da cruz, assim que ele levantar o livro e nos abençoar. Você que acompanha a TV Canção Nova, nós estamos ao vivo na transmissão da Santa Missa de quarta-feira de cinzas com o Papa Francisco. Agora nós acompanhamos a homilia. A Quaresima si apre con un suono stridente, quello di un corno che non accarezza le orecchie, ma bandisce un Padre digiuno. Elson vai Un suono forte, traduzindo aqui, lendo a homilia, la nostra vita, acompanhando o Papa che Francisco. va sempre di corsa, ma spesso non sa bene dove. O Papa Francisco inicia exatamente refletindo sobre a palavra de Joel, no capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum. Diz o profeta na primeira leitura. A quaresma abre-se com um som estridente, o som de uma trombeta que não afaga os ouvidos, mas proclama um jejum. É um som intenso que pretende abrandar o ritmo da nossa vida, sempre dominada pela pressa, mas muitas vezes
não sabe bem para onde vai. É um apelo a deter-se para ir ao essencial. A jejuar do supérfluo que distrai é um despertador da alma. Ao som deste despertador, segue-se a mensagem que o Senhor transmite pela boca do profeta, uma mensagem breve e veemente: voltai a mim. Voltar. Se devemos voltar, isso quer dizer que a direção seguida não era justa. A Quaresma é o tempo para reencontrar a rota da vida. Com efeito, no caminho da vida, como em todos os caminhos, aquilo que verdadeiramente conta não é perder de vista a meta. Pensando solo a estar bene, a risolvere qualche problema e a divertirmi. Pelo contrário, quando o que interessa na viagem é ver a paisagem ou parar para comer, não se vai longe. Cada um de nós pode interrogar-se: no caminho da vida, procuro a rota? Forse i beni e il benessere, ma non siamo al mondo per questo. Ou contento-me de viver o dia a dia, pensando apenas em sentir-me bem, resolver alguns problemas e divertir-me um pouco? Qual é a rota? Nel mondo, la rota va impostata su di Lui. Per ritrovare la rota oggi ci è offerto un segno: cenere in testa. È un segno che ci fa pensare a che cosa abbiamo in testa. I nostri pensieri inseguono spesso cose passeggere che vanno e vengono. Il lieve strato di cenere che riceveremo è per dirci con delicatezza e verità di tante cose che hai per la testa, dietro di cui ogni giorno corri e ti affanni, non resterà nulla. Per quanto ti affatichi, la vita talvez a busca da saúde, que hoje con te muitos dizem vir em primeiro lugar, ricchezza. mas mais cedo ou mais tarde faltará. Le realtà terrene svaniscono. Porventura, come a polvere al riqueza vento. e o bem-estar? I beni Mas não é sono para isso que provvisori. estamos no mundo. Il potere passa. Voltai para mim, diz o Il Senhor. successo Para mim. tramonta. O Senhor é a meta da nossa La cultura viagem no mundo. dell'apparenza A rota oggi deve ser dominante ajustada na che direção induce a dele. vivere per le cose che passano Hoje, è un para grande encontrar a inganno, rota, é-nos oferecido um sinal, perché come cinzas una na fiammata, cabeça. una É um volta sinal que nos faz finita, pensar naquilo que trazemos na resta cabeça. solo Frequentemente, os nossos pensamentos seguem coisas Quaresima passageiras, il coisas que tempo vão per e vêm. liberarci Os grãos de dall'illusione di cinza que vivere receberemos inseguendo la pretende polvere. dizer-nos com a delicadeza A e Quaresima verdade è de tantas riscoprire coisas que trazes che na siamo cabeça, fatti per il atrás das fuoco quais che corres sempre e te arde, afadigas. non per la Diariamente, che subito nada si restará. spegne. Por mais que Per afadigues, Dio, non não per il levarás mondo. contigo qualquer riqueza da Per vida. l'eternità del cielo, As realidades non terrenas per l'inganno dissipam-se della terra. como a poeira ao vento. Per la Os libertà bens são dei provisórios, o poder non per passa, la schiavitù o delle sucesso cose. declina. A Possiamo cultura da chiederci aparência oggi, hoje dominante e da que che induz a parte viver sto? para as coisas que passam Vivo é um per il grande fuoco engano, o per la cenere? pois é como a fogueira, uma vez apagada, ficam apenas In questo cinzas. viaggio di ritorno A Quaresma é o all'essenziale, tempo para che è la libertar-nos da Quaresima, ilusão de viver il correndo Vangelo atrás de propone pó. tre tappe che il A Signore Quaresma chiede di é descobrir percorrere que somos senza feitos ipocrisia, para o fogo senza que affizioni. arde sempre, mas não para a cinza que imediatamente se some. Para Deus, A che cosa não para o servono? mundo, para a eternidade do céu, L'elemosina, não para la o engano preghiera da e il terra, digiuno para a liberdade ci dos riportano filhos, alle não tre para a escravidão sole das realtà coisas. che non Hoje podemos svaniscono. interrogar-nos: de que La parte preghiera estou? ci ranoda a Vivo Dio, para o fogo ou la para as carità al cinzas? prossimo, il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita. Ecco le realtà che non finiscono nel nulla, su cui bisogna investire. Ecco dove ci invita a guardare la Quaresima verso l'alto,
Nessa viagem de regresso ao essencial que é a Quaresma, o Evangelho propõe 3 etapas que o Senhor pede para percorrer sem hipocrisia nem ficção: a esmola, a oração, o jejum. Para que servem? A esmola, a oração e o jejum reconduzem-nos às únicas 3 realidades que não se dissipam. A oração liga-nos a Deus, a caridade, ao próximo, e o jejum a nós mesmos. Deus, os irmãos, a minha vida. Tais são as realidades que não acabam em nada e sobre as quais é preciso investir. Eis para onde nos convida a olhar a Quaresma, para o alto, com o coração que liberta de uma vida horizontal e rastejante, onde se encontra tempo para si próprio, mas se esquece Deus. E depois para o outro, com a caridade, que liberta da nulidade do ter, de pensar que as coisas estão bem se para mim correm bem. Por último, convido-nos a olhar para dentro de nós mesmos, com o jejum que liberta do apego às coisas, do mundanismo, que anestesia o coração. Oração, caridade, jejum. 3 investimentos no tesouro que dura. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. O nosso coração aponta sempre para uma direção. É como uma bússola que sempre procura a orientação. Podemos também compará-lo a um imã. Precisa de se apegar a qualquer coisa. Mas quando se apega só às coisas terrenas, mais cedo ou mais tarde torna-se escravo delas. As coisas de que nos servimos passam a coisas às quais servimos. O aspecto exterior, o dinheiro, a carreira, os passatempos, se vivemos para eles, tornam-se-ão ídolos que nos usam, sereias que nos encantam e em seguida nos deixam à deriva. Ao contrário, se o coração se apega ao que não passa, encontramos-nos a nós mesmos e tornamos-nos livres. Quaresma é tempo de graça para libertar o coração das nulidades. É tempo de cura de dependências que nos seduzem. É tempo de fixar o olhar naquilo que resta. Libera dai troppi affanni per le cose. Então, onde devemos fixar o olhar ao longo do caminho da Quaresma? No crucificado. Jesus na cruz é a bússola da vida que nos orienta para o céu. A pobreza do lenho, o silêncio do Senhor, a sua nudez por amor mostra-nos a necessidade de uma vida mais simples, livre da azáfama, excessiva pelas coisas. Da cruz, Jesus ensina-nos a coragem esforçada da renúncia. Chiama a una vita infuocata di Lui, che non si perde tra le ceneri del mondo. Una vita che brucia di carità e non si spegne nella mediocrità. È difficile vivere come Lui chiede? Sì, è difficile, ma conduce alla meta. Ce lo mostra la Quaresima. Essa inizia con le ceneri, ma alla fine ci porta al fuoco della notte di Pasqua, a scoprire che nel sepolcro la carne di Gesù non diventa cenere, ma risorge gloriosa. Vale anche per noi. Da cruz, Jesus ensina-nos a coragem esforçada da renúncia, pois carregados com pesos embaraçantes, nunca iremos para adiante. Precisamos de nos libertar dos tentáculos do consumismo e dos laços do egoísmo, de querer sempre mais, de não nos contentarmos jamais, do coração fechado às necessidades do pobre. Jesus,
abrasado de amor no lenho da cruz, chama-nos a uma vida inflamada por Ele, que não se perde entre as cinzas do mundo, uma vida que arde de caridade e não se apaga na mediocridade. É difícil viver como Ele pede? Sim, mas conduz à meta. Nos mostra a Quaresma. Essa começa com cinzas, mas leva-nos no final ao fogo da noite da vigília pascal, a descobrir que no sepulcro a carne de Jesus não se torna cinza, mas ressuscita gloriosa. O mesmo vale para nós, que somos pó. Se voltarmos ao Senhor com as nossas fragilidades, se tornarmos o caminho do amor, abraçaremos a vida que não tem ocaso e viveremos na alegria. São essas palavras do Papa Francisco, que refletiu na sua homilia, nessa missa que dá abertura à nossa Quaresma. Um momento de silêncio para a gente assimilar, meditar, refletir. Tanta preciosidade dita pelo Papa nessa homilia, que dá início à nossa Quaresma, que dá início a esse tempo de conversão, de penitência na Igreja. É interessante também a nível de informação, né, de curiosidade, as cinzas, né, Padre Wellington, que são usadas nesse ano, são feitas dos ramos do ano anterior. Exatamente, são feitas dos ramos de oliveira que nós usamos no domingo de Ramos, que é a abertura da Semana Santa. Fratelli carissimi, in nome preghiera davanti a Dio, nostro Padre, Semana Maior, perché faccia scendere su di noi que vai la encerrar sua exatamente benedizione e na grande accolga vigília, e depois l'atto viveremos o domingo penitenziale che da stiamo ressurreição de compiere. nosso Senhor. O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a Neste chi si momento, o Papa converte. Francisco abençoa as Accogli con cinzas que eterna serão bontà la distribuídas para os preghiera del fiéis tuo popolo que estão e na igreja de benedici Santa Sabina. questi tuoi figli che riceveranno E duas l'autentico fórmulas são simbolo usadas, delle né, ceneri, Verônica, e você que nos perché escuta, que nos attraverso assiste neste momento, quando dell'itinerario o padre, o spirituale della diácono, Quaresima né, giungano impõe as completamente cinzas rinnovati na nossa a cabeça, celebrare la né? Pasqua del tuo Ele figlio. diz exatamente assim: Di Cristo, convertei-vos nosso e Signore. crede no Egli Evangelho. vive e regna nei secoli Foram as dei secoli. palavras do Senhor no início do seu ministério. E também outra fórmula que pode ser usada é: lembra-te de que és pó e que ao pó você há de retornar. Mas uma fórmula tão habitual é exatamente essa: convertei-vos e crede no Evangelho. Então agora se dá o início da procissão de cinzas, onde os fiéis recebem na sua fronte, né, ali na testa ou na cabeça, esse pó, essa cinza que diz da nossa natureza humana limitada, essa cinza que representa que tudo passa. Interessante que o Papa Francisco, na sua homilia, ele diz que os grãos de cinza que receberemos pretende dizer-nos com delicadeza e verdade de tantas coisas que trazes na cabeça, atrás das quais corres e te afadigas diariamente, nada restará. Por mais que te afadigues, não levarás contigo qualquer riqueza da vida. E realmente é assim, tantas vezes os nossos pensamentos estão voltados para as coisas que passam e às vezes fazemos grandes tempestades com coisas pequenas, daí os relacionamentos que são maltratados, famílias que se dissipam por conta desses pequenos pensamentos. E o Papa Francisco hoje, na sua homilia, ele diz realmente que nós não devemos ficar preocupados com esses bens provisórios. Ele diz: o poder passa, o sucesso declina. A cultura da aparência hoje dominante, que induz a viver para as coisas que passam, é um grande engano. E realmente é isso mesmo. Ele diz: pois é como uma fogueira, uma vez apagada,
ficam apenas cinzas. A quaresma é tempo para nos libertar da ilusão de viver correndo atrás de pó. Nós nunca conseguiremos reter muita coisa, sempre passa, vai embora realmente. A quaresma é descobrir que somos feitos para o fogo que arde sempre, não para a cinza que imediatamente se some, para Deus, não para o mundo, para a eternidade do céu, não para o engano da terra, para a liberdade dos filhos, não para a escravidão das coisas. Foi bonito ver que o Papa Francisco foi o primeiro ali a se curvar. Ele poderia ter deixado para o final, para receber as cinzas, mas ele foi o primeiro ali, assim como Jesus, que disse, mostrou, fez o gesto de humildade, se colocar a serviço, à disposição, que maior é aquele que serve, O primeiro, então, ali a se curvar para receber as cinzas foi o Papa Francisco, antes mesmo de distribuir esse sinal visível, de fé para os fiéis. Nós recordamos na Sagrada Escritura tantos homens de Deus que viveram, principalmente no Antigo Testamento, esse sinal de cinzas. Nós notamos Jó, que quando estava ali perdendo tudo, deitou-se nas cinzas e lembrou do seu nada e da grandeza de Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos recordar Davi quando peca, volta a Deus, deita nas cinzas como um sinal de arrependimento. O profeta Jonas, quando convoca a grande cidade de Nínive à conversão, diz, desde o rei até os animais, todos se deitam nas cinzas para recordar exatamente dessa pequenez, da pobreza, como um sinal externo, e é isso também que a cinza quer nos dizer, esse sinal externo de conversão, de arrependimento. E bonito nas nossas comunidades, tantas músicas penitenciais que nos ajudam a refletir nesse tempo da quaresma. Pecador, agora é tempo de realmente voltar para o Senhor. Eu e você recebemos esse convite que o Senhor nos faz na sua palavra: convertei-vos, conversão. Esse tempo da quaresma é importante que você tenha bem concreto, que eu tenha bem concreto em que eu preciso me converter. Quais são os velhos hábitos, quais são os vícios que eu preciso, pela graça e pela misericórdia de Deus, vencer. Por isso que o Papa Francisco nos colocou aqui na sua homilia que realmente esse tempo de quaresma é tempo da oração, do jejum e da esmola. Ou seja, a oração, meu relacionamento com Deus, buscar essa amizade com o Senhor, esse diálogo onde eu posso falar com Ele, e quando eu medito na sua palavra, o Senhor fala comigo. E ao mesmo tempo, lembrar também da esmola, de que o outro passa necessidade, que eu preciso ajudar. E esse outro é meu irmão, porque quando nós rezamos no Pai Nosso, eu não digo meu Pai, mas digo Pai Nosso. Então eu recordo que Deus é o nosso Pai e que nós temos irmãos. E ao mesmo tempo o jejum que faz com que possamos lembrar que não é somente de pão que nós vivemos, mas precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E esse simbolismo da cinza também é uma tradição que na própria palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos personagens que jogavam cinzas nas cabeças como prova de arrependimento. Então, é uma tradição bastante antiga, na vivência da espiritualidade cristã. Também as vestimentas roxas, como nós comentamos, que simboliza também esse tempo de dor, de tristeza, mas muito mais, do que isso. Um tempo de conversão, um tempo de mudança, um tempo onde nós fiéis, nós cristãos, nos dispomos, nos colocamos mesmo na luz do Senhor para sermos transformados por essa graça dentro dessa preparação, como o Padre Wellington nos trouxe, do sentido da nossa fé, que é a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então, esse tempo de 40 dias... lembrando também os 40 dias que Jesus passou no deserto, os sofrimentos suportados,
para vencer a morte, para vencer o pecado. Hoje também a cinza, na quarta-feira de cinza, também representa o fim da nossa mortalidade, né? Como eu disse, tudo passa. Nós temos um fim aqui, então essa cinza, que é o pó, nos convida também a lembrarmos isso. O que é efêmero, né? Aquilo que realmente passará, e isso convida-nos a não estarmos apegados a nada, e principalmente às realidades interiores, às vezes os sentimentos que nós alimentamos de raiva, de rancor, de ressentimento, até mesmo de ódio, desejo de vingança. O Senhor nos convida a darmos um passo, como diz o profeta Joel, a não rasgarmos simplesmente as vestes, mas rasgarmos o coração. E então, por isso que também é importante nesse tempo da quaresma você se propor, porque pelo menos pela lei da igreja, convida-nos a buscarmos o sacramento da reconciliação. E bonito agora, né, Verônica, que até mesmo a criança recebe a cinza. Lindo, lindo. O sorriso desse bebê, né, gente? Quem que não se derrete de ver esse bebê ali recebendo também a cinza? Muito bonito também os pais levarem, né, as crianças desde pequenos para também irem se habituando, entendendo o sentido da nossa fé, né? Você que nos acompanha, que acompanha agora a Santa Missa com o Papa Francisco, direto lá da Igreja de Santa Sabina, em Roma, é importante que você também procure hoje, né, participar da Santa Missa. Hoje é um dia penitencial, hoje nós iniciamos esse trajeto, né, em direção à Páscoa, essa quaresma. Então é importante não só acompanhar pela televisão, é muito bom a gente ver, né, o que a Igreja vive, onde o Papa está, como está acontecendo, o que ele diz para nós, para nos alimentar, nos direcionar. Mas é importante estar, né, participar, viver a celebração também. E bonito olharmos também, estou aqui com a leitura de Joel, o profeta, ele coloca uma pergunta: será que o Senhor terá piedade de nós? Será que tudo isso que nós faremos ao longo dessa quaresma, a oração, o jejum, a esmola, as mortificações, isso tudo será válido diante de Deus? E nós podemos dizer sim. O Senhor acolhe com alegria todas essas penitências que nós fazemos, porque a maior penitência, o maior sacrifício, quem fez foi nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é bem pequeno diante do grande sacrifício que Deus fez pela humanidade. Então, com certeza, Ele sim acolherá as nossas orações, acolherá a nossa mortificação, para nós estarmos unidos aos seus sofrimentos e assim também passarmos pela sua ressurreição. E bonito também que diz o Papa Francisco na homilia: tudo isso é fácil? Não, não é fácil. Mas tudo isso que nós viveremos ao longo dessa quaresma leva-nos e conduz-nos à meta. A meta qual é? A ressurreição, a vida nova com Cristo Jesus. E você, Verônica, mencionava esse tempo que Jesus esteve no deserto, 40 dias. Jesus venceu todas as tentações que o diabo lhe propôs. Jesus venceu por nós, sabendo da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, de que somos pó. O querer, o poder, o ter, tudo isso foi proposto para Jesus, mas ele venceu. Então, em Cristo, como diz São Paulo, somos mais que vencedores. E na Bíblia, né, Padre, o número 40, ele também é frequente em outros momentos, né? Além dos 40 dias de Jesus no deserto, mas também os 40 anos que antecederam o tempo do povo em peregrinação, o povo de Israel em peregrinação para o deserto. Também 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de dilúvio. Então, esse número 40, ele é frequente em bastante outras passagens também da Sagrada Escritura. Os 40 dias, né, que também Elias viveu até o tempo que ele ia por Horebe, a montanha do Senhor, ele foi alimentado, né? Elias, que vivia ali aquela luta contra os profetas de Baal, foi perseguido, e ele chegou um tempo que ele diz: basta, já não quero mais viver. Mas Deus o alimenta, e bonito saber que ele era alimentado por um pão. A Eucaristia
também nesse tempo quaresmal é muito importante para nós, nos alimenta nessa nossa peregrinação, alimenta-nos no deserto, assim como alimentou o povo, o maná, o povo que estava no deserto, assim como Elias foi alimentado, nós também precisamos do alimento que nos leva para a vida eterna. Isto é o meu corpo, é o meu sangue. Quem comer, quem beber, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, também, nesses dias que estaremos de quaresma, a importância da liturgia dominical, tempo de voltarmos para a liturgia dominical para recebermos Jesus Cristo vivo e presente na Eucaristia. É uma vida totalmente obediente ao Vangelo. Kyrie eleison. Kyrie eleison. La vera fede illumini i passi della Chiesa. Kyrie eleison. La redente carità orienti le scelte dei vescovi e dei Neste momento, o sacerdoti. diácono, no bom da palavra, faz as preces da Assembleia e toda a comunidade responde, Kyrie eleison. Ele reza pela comunidade cristã, pelos governantes. La prudenza trattenga le labbra dalla ferocia dei giudizi. La giustizia sapiente regoli le Uma relazioni celebração tra gli uomini. bastante penitencial, né? Um clima que propicia mesmo esse recolhimento, de nos voltarmos para dentro de nós, né? Para o nosso coração, para a nossa mente, o nosso comportamento. E eles vão repetindo ali, perdão, Senhor. La mite temperanza ispiri uno stile di vita sobrio e vigilante. Accogli, o Signore, la nostra umile preghiera e sostieni ogni desiderio di bene. Per Cristo nostro Signore. Papa Francisco muito firme, né, Padre? A gente viu ele caminhando ali a horas pouco, dava uma tropeçada, um andar já um pouco fatigado pela idade, né, mais de 80 anos, mas um semblante bastante firme, né, um semblante de alguém verdadeiramente inteiro, né, comprometido com a sua missão, com o seu serviço à igreja, com Jesus que ele representa e simboliza para nós. Realmente um bom pastor que tem dado a vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Esses dias eu refletia, estava lá em Roma, e refletia uma vida de um papa, né? Tantos compromissos diários, quantas reuniões, quantas realidades que a nossa igreja passa, e o Papa Francisco muito firme, enfrentando, sem medo, sabendo que ele quer realmente levar à igreja essa misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo a firmeza de um pastor que não pode permitir que tantas coisas que não pertencem à igreja, que não pertencem ao evangelho, possam tomar conta da nossa igreja. Então, por isso que sempre depois de cada audiência, depois do Ângelus que nós escutamos sempre aos domingos, o Papa Francisco pede, reze por mim. Nós precisamos rezar pelo Papa Francisco para que ele realmente seja este bom pastor, Pedro para nós nesse tempo, onde Deus confirma a sua igreja e pede para ele apacentar o rebanho. O rebanho não é de Pedro, o rebanho não é do Papa Francisco, o rebanho é de Cristo. Nós pertencemos a Jesus, somos o seu povo e seu rebanho. Agora, depois de terminadas as preces da comunidade, nós passamos para a segunda parte, que é a liturgia eucarística. Nesse momento são preparadas as oferendas, o pão e o vinho, que daqui a pouco, depois da oração, as palavras do Cristo se tornarão para nós corpo e sangue de nosso Senhor Jesus. E é importante também nós lembrarmos a tradição da Quaresma. Segundo os escritos, né, que nós temos, cerca de 200 anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, depois do nascimento, 200 anos depois da morte, então cerca de
200 e poucos anos, 250 anos, que os cristãos começaram a preparar essa festa da Páscoa e começaram a viver primeiro 3 dias de oração, penitência, meditação, jejum. E depois de um tempo isso foi mudando e por volta mais ou menos do ano 350 a igreja registrou esse aumento, né, no tempo de preparação e se tornou os 40 dias, portanto a quaresma, né, surgiu então cerca de no ano 350 Cristo. São incensadas as oferendas, lembrando-nos das 3 presenças de Cristo na comunidade cristã, nas oferendas e no ministro ordenado. Por isso que agora o Santo Padre é incensado, em seguida os cardeais, os padres, lembrando a presença de Cristo nos ministros ordenados, a presença do Cristo nas oferendas e a presença do Cristo na comunidade cristã. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Então, a comunidade que se reúne em nome de Cristo e o Cristo se faz no meio. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresima e fa che mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta innalzare un inno a te, Padre Onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alla necessità dei poveri, a imitazione di Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Nesse momento nós, Igreja Peregrina, nos unimos à Igreja Triunfante, aos santos, aos anjos, para proclamarmos a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Para quem não está acompanhando a transmissão desde o início, o Papa Francisco celebra a Santa Missa no dia de hoje, quarta-feira de cinzas, dando início à Quaresma deste ano, na igreja de Santa Sabina, em Roma. Igreja que é sede dos dominicanos. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane.
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione. Mistério da fé, o que o Papa Francisco proclama. Mistério da fé é este que nós celebramos agora na Eucaristia, ou seja, o mistério pascal. Proclamamos a morte de Cristo, mas ao mesmo tempo a sua ressurreição. Gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venita, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie per questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, glorioso martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Me, indegno tuo servo, che hai posto a capo della gregge, collegio episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Justamente com o Papa Francisco, todos nós podemos voltar nosso olhar, nossas palavras ao Pai do céu e rezar juntos o Pai Nosso.
vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Esse momento da nossa celebração eucarística, o momento de saudarmos uns aos outros na paz do Senhor, nós desejamos a você que acompanha a Canção Nova neste momento a paz de Cristo, a paz do seu lar, a paz de Cristo para você, Verônica. A paz, Padre. E quando eu olhava o Papa Francisco, né, e ouvia também, ficava pensando o quanto é bom para nós Canção Nova, mas para nós Igreja no Brasil, toda a família Canção Nova, nós podermos acompanhar o Santo Padre. Nós, Canção Nova, temos o privilégio de levar até você a voz da Igreja, na presença do Papa Francisco. Graças também a todos aqueles que contribuem conosco mensalmente pelo projeto Dai-me Almas. É possível, com a sua contribuição, com a sua ajuda, às vezes até pequena, mas assim, juntando um pouquinho de cada um, né, como a gente sempre fala aqui durante a nossa programação, levarmos a voz do Papa Francisco, a voz da Igreja até a sua casa. Quero desejar a paz também àqueles sacerdotes que nos escutam, que nos veem neste momento, acompanham a TV Canção Nova, tantos irmãos dos departamentos da Canção Nova, a paz a todos. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Momento da comunhão, onde a Eucaristia é distribuída para os fiéis, um momento muito importante, onde cada um presente na celebração pode receber nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada, corpo, sangue, alma e divindade de Deus que habita em nós. Um momento tão importante que o Senhor vem nos visitar, está dentro de nós. E bonito que o Papa Francisco falava aqui na sua homilia, que o Senhor deseja visitar o nosso coração. E um coração que não pode estar apegado àquilo que passa. Então, o Senhor que nós recebemos, que nós comungamos em cada Santa Missa que participamos, nosso grande desejo é esse, do nosso coração não se apegar ao que não passa, né? Ao que passa e abraçar o que não passa, melhor dizendo, né? E encontrarmos-nos totalmente livres, com o coração livre, desprendido de todas as coisas passageiras, estarmos somente voltados para o Senhor, para o seu reino, para a sua justiça. E esse momento de comunhão também é hora importante de nos unirmos quanto igreja nas intenções do Papa Francisco, os seus pedidos de oração para este mês de março, né? É importante nós também, como igreja, rezarmos por aqueles tão preciosos pedidos que o Papa Francisco nos faz para este mês de março. Nas intenções de oração agora de março, o Papa pediu para rezarmos
pelos os mártires dos primeiros séculos, né? Os primeiros cristãos que testemunharam a vida, dando a vida até o fim, para honrar a sua fé, para testemunhar Jesus Cristo. Ele pede também de nós para termos gestos cotidianos, como fazermos o sinal da cruz, lermos a Bíblia, participarmos da missa aos domingos, rezar o terço, né? Então, são devoções que precisam nos acompanhar, são momentos fortíssimos de oração que nós podemos ter no nosso dia a dia. E de maneira especial, o Papa pediu oração, né, nesse mês, para que nós rezemos pelos cristãos perseguidos. Então, esses mártires que motivam, né, cada um desses que são perseguidos pela sua fé de tantas formas. Também me lembro agora da mensagem do Papa para a Quaresma deste ano 2019, que ele disse que é importante nós vivermos, embora seja um tempo de penitência, de oração, como nós já falamos, obras de misericórdia, mas que seja vivido com entusiasmo. O Papa usou também essa expressão para nos direcionar nessa Quaresma. E é interessante, a gente já falou ali de onde o Papa está, né, na igreja de Santa Sabina, em Roma, uma igreja simples, Padre Wellison. Acho que talvez providencialmente, né, para esse dia a gente falou do clima da celebração, muito mais penitencial, muito mais convidativa à reflexão, à oração, ao silêncio, mas a própria estrutura dessa igreja de Santa Sabina, onde o Papa sempre reza essa missa de cinzas todos os anos, é uma igreja simples. Providencialmente, agora comentando sobre a arquitetura da igreja, eles mostram ali, né, essas imagens da igreja ali do altar central, mas a igreja de Santa Sabina é a mais antiga basílica de Roma, que ainda preserva essa planta retangular, essas colunas nesse estilo original. Então, uma igreja simples, sem muitos adereços, sem muitas imagens também. Então, uma decoração bem austera do projeto original. É uma igreja pequena também, e é onde o Papa Francisco e os outros papas também abrem esse tempo quaresmal, celebrando na Basílica de Santa Sabina. Para os dominicanos que têm a sede nessa basílica, eles dizem também que é um privilégio, né, estarem tão perto do Papa anualmente, estar ali podendo ter essa celebração em casa. Momento da comunhão eucarística. Lembramos-nos também de todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão impedidos da comunhão, que talvez estão em alguma prisão. Nós rezamos por você. Nós estamos suplicando a misericórdia, a graça de Cristo, para que chegue também aí onde você está. Então a Verônica já mencionava que tudo isso é possível, essas imagens chegam para você neste momento, esse canto, a nossa voz, chega graças aos nossos sócios evangelizadores. Então rezamos também por todos os sócios que estão empenhados na evangelização juntamente conosco, da Canção Nova, juntamente com toda a igreja. Nós estamos a serviço do reino de Deus para anunciar o Cristo, que nesse tempo nos convida à reflexão, à oração, à penitência, ao recolhimento. E nós dizemos a você, né? Já perguntamos, você já tem os seus propósitos quaresmais que você vai viver ao longo desses 40 dias? Porque recordou-nos o Evangelho que o Senhor não nos proíbe do jejum, da oração, da esmola. Ele só pede para que isso não seja feito no espírito de vaidade, de orgulho, de soberba, mas que realmente possa mudar o nosso interior, para não tocarmos a trombeta em torno de nós mesmos, mas que vivamos tudo isso no gesto de humildade, sabendo que o Senhor quer de nós e pede de nós esses sinais externos, mas feito com um coração humilde. Assim como foi a Virgem Maria, o Senhor olhou a humildade de sua serva, assim como viveu Jesus Cristo, a simplicidade, assim como nós precisamos viver nesse tempo. E é importante também você que está em casa fazer também aí a sua comunhão espiritual, né?
Como eu disse, é muito importante, é preciso que hoje você também procure estar na celebração eucarística, participar da missa, receber Jesus. É um dia penitencial, mas quem acompanha agora pela TV Canção Nova a Santa Missa com o Papa Francisco também pode, né, já fazendo a sua oração. Você que ainda não esteve na missa hoje, já se preparar, já entrar no clima, né, desse dia tão especial, desse tempo novo na nossa vida, na nossa peregrinação rumo ao céu, nesse tempo de conversão. Como eu disse, é um costume, né, do Papa rezar durante a Quaresma em várias igrejas em Roma, e a tradição diz que provavelmente isso acontece porque a comunidade primitiva cristã os membros se visitavam de casa em casa nesse período. E por isso que essa visita acontece nas paróquias, várias igrejas de Roma. Santifica il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Mentre nos preparamos para receber a bênção do Papa Francisco. Scenda sul tuo popolo, Signore, la desiderata benedizione. Lo confermi nei santi propositi, perché non si separi mai dalla tua volontà e ti renda grazie per i tuoi benefici. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Recebemos a bênção do Papa Francisco, já chegando ao fim da celebração eucarística. Você pode também acompanhar os textos, a homilia dessa missa, a catequese de hoje, as palavras do Papa, pelo site, pela internet, noticias.cançãonova.com. Nós também, no noticias.cançãonova.com, você também pode ter acesso às intenções de oração do Papa para o mês de março, também a mensagem de Papa Francisco para a Quaresma 2019 e também o texto dele para nós brasileiros, né? A mensagem do Papa direcionada também para a nossa campanha da fraternidade. Exatamente, no mês, ou melhor dizendo, quando nós iniciamos a Quaresma aqui no Brasil, dá-se abertura também da campanha da fraternidade. Esse mês, esse ano, a campanha da fraternidade reflete sobre políticas públicas. Então, no noticias.cançãonova.com você pode acompanhar na íntegra a mensagem do Papa Francisco para nós brasileiros e também a sua reflexão sobre a campanha da fraternidade para esse ano de 2019. Hoje à noite também no nosso telejornal Canção Nova Notícias, você também terá acesso ao lançamento da campanha da fraternidade em Brasília, aqui em Aparecida. Você também vai ver a catequese do Papa, todas as notícias daquilo que diz da nossa igreja do Brasil, mas também da nossa igreja em Roma. A nossa saudação a todos que acompanharam, que rezaram conosco pela TV Canção Nova, a missa presidida pelo nosso querido Papa Francisco na igreja de Santa Sabina, como a Verônica já mencionou, igreja tão importante para os dominicanos.